Pessoal, tudo bem? Eu vim contar para vocês aqui a minha história com o Profibio, né? Antes de começar isso, eu preciso explicar o que é o Profibio para você que está caindo de paraquedas aqui. O Profibio, pessoal, é um programa de mestrado especificamente voltado para professores de biologia, certo? Ele é gratuito, ele é oferecido por universidades federais, estaduais aí espalhados por todo o Brasil, tá certo? E é um programa de mestrado que mudou a minha vida como professor, tá? E eu vim contar essa história aqui para vocês entenderem o que é o Profibio, como é que você acessa, como é que você ingressa no Profibio, o que você vai fazer com o diploma de mestre aí depois que você entrar e tudo mais. Então a minha ideia é trazer aqui para vocês, a partir da minha história, muitos dos elementos que talvez sejam úteis aí para a vida de vocês. Eu acho que vai ajudar vocês a entenderem bastante a como ingressar nesse programa de mestrado e tudo mais, tá bem? Bom, quem sou eu? Eu sou o professor Maicon, tá pessoal? Maicon dos Santos Silva. Eu sou graduado em Biologia, aqui pelo UFG, sou mestre pelo Profibio, ok? Sou professor efetivo da rede estadual de educação aqui de Goiás e também sou professor efetivo da rede municipal aqui da cidade de Goiânia, tá certo? Além dos meus dois concursos aí, eu ainda sou um professor, um empresário, né? Eu, há 16 anos atrás, criei uma escola, né, junto com o meu sócio, Renato, que trabalhava com aulas de reforço, né? Então nós trabalhamos 16 anos com aulas de reforço. No meio desse trabalho, nós também criamos preparatórios para vestibulares de medicina, né? É minha grande paixão trabalhar com preparação para vestibular, para concurso público. Eu fui professor de cursinho lá no meu passado, lá há muitos anos atrás, né? Trabalhei muito tempo como professor de cursinho, depois na minha própria empresa com preparações de alunos para vestibulares, né? E também com preparação de concurseiro, tá? Já trabalhei com isso também, preparando galera para fazer concurso aí das mais diversas áreas, né? Então esse é o meu currículo. Mas como que o Profibio mudou minha vida? É assim, ó. Eu sou nascido em Goiânia, cresci no entorno do Distrito Federal, depois minha família voltou para Goiânia aqui na minha adolescência. Quando chegou a hora de eu fazer vestibular, de eu decidir meu futuro, bom, o pessoal da minha escola me incentivou a dar algumas aulas ali, como um monitor ali no ensino médio, alguma coisa desse tipo. Não tem um nome muito específico para isso, né? Mas ali eu me apaixonei por ser professor, eu me inspirava muito nos professores que eu tinha, que mexiam com cursinho, com vestibular. Eu gostei muito dessa atmosfera de competição através dos estudos e tal. Eu me engajei nisso com muita força, né? E quando eu me transformei num professor, obviamente eu carreguei tudo isso, né? E consegui passar no vestibular da UFG, fiz minha graduação em biologia na UFG. Comecei a dar aula mesmo antes de me formar, né? Coisa que era comum na época, né? Hoje em dia não pode mais, mas naquela época a gente conseguia dar aulas aí. Eu, no meu caso, a partir do terceiro período da faculdade, né? Mas a galera conseguia ir até antes. Mas enfim, quando eu terminei a graduação, vejam, eu fiz a minha faculdade pensando em ser professor, né? Então, eu nem cogitei fazer mestrado assim que eu me graduei, na época. Por quê? Porque na realidade daquele momento, da minha mentalidade, também da realidade do mercado de trabalho, nem fazia muito sentido. O mestrado era para quem queria ser professor de faculdade, pesquisador, não era meu caso, eu queria ser professor de cursinho. Então nessa atmosfera, não fazia sentido, não fazia muita diferença, não ganhava nada mais, enfim, né? E eu saí da faculdade e pensei, eu não vou estudar mais. Pronto. E aí fui para o mercado de trabalho. Imediatamente depois que eu me formei, enquanto eu estava na faculdade, eu já era professor de escola particular, já era professor de cursinho. Terminou minha graduação, eu prestei o concurso da rede estadual aqui de Goiás. Na época, já ficou uma pulguinha aqui atrás da minha orelha. Por quê? Eu fiz a prova, fiquei em quinto lugar, né? Mas na época eu não tinha nenhum título. A única coisa que eu tinha para colocar na minha prova de títulos era alguma experiência profissional ali dos anos em que eu já era professor, né? Eu já tinha sido professor de escola particular, já tinha tido contrato temporário também como professor aqui em Goiás. Beleza. Aí eu fiz a prova, fiquei em quinto lugar. Tinham 40 vagas. Só que na hora que entrou a prova de título, eu caí lá para 20º. Aí eu pensei, meu Deus do céu, caí 15 posições por causa do título que eu não tenho. Esse trem parece que faz diferença, né? Mas no meu caso, eu entrei dentro do número de vagas, né? O pessoal convocou rapidamente esses aprovados. Na época a necessidade era muito grande.
E aí, beleza, fui trabalhar e pensei, tá bom, mas passei assim mesmo, ok. E assim fui por alguns anos, né? E junto com o concurso eu abri essa minha empresa, eu já conciliava 3 coisas ao mesmo tempo, né? Rede estadual, minha própria empresa, e ainda dava algumas aulas aí na rede particular. E aí eu tentei fazer uma expansão da minha empresa, tentei abrir novas unidades, etc e tal, e não deu certo. Quebrou, e isso quebrou a empresa, não quebrou a ponto de falir, mas me deixou muito mal financeiramente, né? A empresa, eu precisei ficar muito tempo sem receber dinheiro da empresa, a empresa sem gerar dinheiro, e eu precisava muito daquela renda para complementar as outras coisas, enfim. E aí fiquei devendo, fiquei enrolado, preocupado, enfim. Porém, nesse momento me deu a ideia, eu preciso fazer o mestrado. O que eu estava de olho na época? Eu queria a gratificação do mestrado, que é 40% a mais no meu salário. Eu não sei, eu não vou lembrar mais e nem, também não vou andar atrás de traduzir o que era esse dinheiro lá na época, né? Lá para 2016, 2015, por ali. Mas, em dinheiro de hoje, essa gratificação, 40% do vencimento de um professor efetivo da rede estadual, dá mais ou menos uns R$ 2.200, tá? E aí, então, eu precisava muito desses R$ 2.200 aí a mais na minha conta. Então falei, vou atrás do mestrado. Tentei o mestrado acadêmico, né, da UFG, o mestrado em ensino de ciências e matemática, né, que é a área de pesquisa assim que mais me interessava. Eu não era tão interessado nas coisas de biologia, não. Eu sempre gostei muito de educação, né? Fiz as disciplinas, tudo muito bem feitinho, mas não, assim, para escolher no que me aprofundar mais, eu queria na educação. Então, fui fazer o mestrado, tentar o mestrado na área de educação. Tentei 2 vezes, tá? Quais foram os meus problemas? Eu já tinha alguns anos fora da academia, eu me formei em 2010, isso era 2015, então eu não tinha mais nenhum contato com professor, com colega, com egresso, não tinha contato com nada. E aí tá bom, mas vou encarar o negócio mesmo assim. Tinha que fazer uma prova teórica. Aí era uma literatura ali, tinha alguns livros, né, indicados pra gente estudar e tal. Eu peguei e estudei. Na prova teórica até me saí bem. Aí vinha a prova de língua. Eu não sou proficiente em nenhuma língua estrangeira, mas a gente consegue ir se virando ali no inglês e tal. Na época eu podia fazer ou inglês ou espanhol, eu escolhi a prova de espanhol. Consegui passar no teste de língua, beleza. Só que por 2 vezes eu reprovei na parte do projeto. Eu tinha que escrever um projeto de pesquisa, apresentar lá para uma banca, né? E, enfim, eles iriam avaliar isso, esse projeto, e iam avaliar também uma entrevista sobre esse projeto. E aí, qual eram as minhas barreiras? Você olha a linha de pesquisa lá do professor. Ele estuda a educação de jovens e adultos. Tá bom, eu escrevi um projeto sobre educação de jovens e adultos. Só que não é, só que ele não aceitava me orientar, porque eu estava falando de educação de jovens e adultos, mas não era exatamente em cima da linha de pesquisa que ele queria. Então, a avaliação ali é se o seu projeto adequa ou não à linha de pesquisa. Ele dizia que não. Pronto. Né? Eu tentei uma vez nessa mesma linha de pesquisa que eu estou falando, de educação de jovens e adultos, e tentei também na área de ensino de ciências mesmo ali, né? E não funcionou. 2 vezes eu reprovei, né? Nessa parte das provas. Ok. E aí, quando eu já tava desanimado, pensei, meu Deus do céu, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir pra faculdade, pedir, pelo amor de Deus, pro professor, pra ingressar num grupo de estudo, sei lá, ou ficar ali ajudando numa pesquisa, até em algum momento eu conseguir entender esse caminho, né, da linha de pesquisa. Um amigo meu que era do Profimate, que tinha feito o mestrado pelo Profimate, que é mais ou menos a mesma lógica, só que em matemática. Marcão, tem prova do Profibio, dá uma olhada aí. E aí o que eu vi? Que fui ler o edital, bom, prova de 40 questões. E ponto, final. Falei, uai, aqui eu tô no jogo, né? Porque para fazer prova de biologia, modéstia à parte, eu sou bom nisso, porque a minha experiência com o cursinho, com tudo, me deixou ok de conteúdo, e também a parte de preparar o aluno me deixou habilidoso para avaliar processo seletivo, olhar para as provas anteriores assim e inferir o que cai, o que não cai, o que é importante estudar, o que não é. Eu sou bom nisso, modéstia à parte, né? Para falar a verdade para vocês, se eu tivesse que falar que eu tenho algum talento na minha vida, seria esse, né? Eu não acredito muito em talento, acredito mais que o esforço é que resolve os problemas, mas enfim, se tem alguma habilidade que eu tenho em especial é essa, né?
E aí, beleza, fui encarar a prova. 40 questões. E esse foi o grande pulo do gato, né? Por quê? Porque eu consegui entrar no programa de mestrado sem apresentar projeto, sem ter analisado o meu currículo Lattes, que não tinha nada, né? Basicamente. Então, para mim foi muito bom. Qual era o problema? Era na UNB. Eu moro em Goiânia, não tinha aqui na UFG, até hoje não tem, né? Mas o mais próximo de mim era na UNB. Aí na hora eu pensei assim, isso aqui não vai dar certo, como é que eu vou pra UNB, gente? Eu vou... Já tinha filho, já era casado, já tinha um monte de responsabilidade, tinha empresa, como é que eu vou me meter a viajar pra Brasília pra fazer mestrado? Mas enfim, eu resolvi fazer a prova assim mesmo. Falei, não, vou fazer a prova, se eu passar, eu penso em como ir, se é que tem jeito, tá bom? Beleza. Fiz a prova, passei em segundo lugar. Ok, e agora? Vou encarar, vamos ver. Aí eu pensei assim, eu vou ir indo. Eu tava mal financeiramente, então a despesa de viajar eu tava preocupado com isso, mas pensei, vou começar aí e vou ver o que é que dá, né? Se eu não ver que não dá, não dá, eu desisto, né? Melhor desistir estando no meio do que desistir antes de tentar. Beleza. Só que aí, na hora que eu passei, fui lá, fiz minha matrícula, voltei pra casa, aí tudo se resolveu, gente. Por quê? Imediatamente eu já arrumei. Tinha 3 companheiros meus, né? Que eram do interior de Goiás e que passavam. Um era de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, que é. Pra você que não é daqui de Goiânia, você não vai conseguir visualizar, mas é uma cidade conurbada com Goiânia. É a mesma coisa de Goiânia, né? Tá embolada com Goiânia. E 2 vinham do interior e passavam por Goiânia. Então nós nos unimos, nós 4, e viajávamos juntos, cada semana no carro de um. E o que que isso significou? Redução muito, muito importante da despesa da viagem. Chegou lá na UNB, vai comer, vai se alimentar, é RU, certo? Então, sei lá, acho que na época era R$ 4 para você, a refeição, vamos dizer assim. Então eu conseguia ir para Brasília e voltar gastando pouco dinheiro, né? Mas, Michael, como que é isso? Gente, o Profibio é feito para professores, ok? Então eles sabem. Você nem pode ingressar no programa sem ser professor, você tem que estar trabalhando. Você nem pode pegar, por exemplo, uma licença, uma coisa assim para fazer, não. Tem que estar na sala de aula. Então eles adaptam o negócio para você fazer trabalhando mesmo. Então, no caso da UNB, as aulas era toda sexta e só. Não tinha nenhuma possibilidade de ter nada para você fazer lá presencialmente sem ser na sexta-feira. Então, o que é que eu fazia? Na época eu era concursado do Estado, na minha própria empresa eu me virava ali. No Estado, galera, eu preciso que vocês arrumem meu horário para fazer mestrado. Pronto, meu coordenador mexeu me tirando da sexta-feira. Ponto final. Acordava de madrugadinha, pegava o carro e ia embora e acabou, tá? Eu tinha colega, por exemplo, que era da prefeitura de Goiânia, que tem um outro rolê, mas ele conseguiu se ajeitar lá, botando os horários de estudo na sexta-feira. E cada um dos meus 30 colegas, dos meus 29, era 30 comigo, né? Dos meus outros 29 colegas de mestrado, faziam lá suas adaptações nos horários de trabalho e tudo mais. Olha, na minha turma tinha gente de Brasília mesmo, ok, tava perto de casa para eles, estava mais fácil nesse sentido. Tinha gente de Unai, tinha um colega de Santa Maria da Vitória, Bahia, ele rodava aí, sei lá quantos quilômetros, acho que uns 500 quilômetros. Tinha colega de Paracatu, colega de Unai, colega da cidade de Goiás, né? Tinha 2 da cidade de Goiás, que de Brasília, não sei, deve dar uns 300 quilômetros, assim. E o pessoal, bom, viajava, todo mundo ingressou, todo mundo terminou, nossa turma não tem nenhum desistente, todo mundo tá hoje com o diploma do mestrado lá em perfeita funcionamento, né? Bom, isso proporcionou o quê na minha vida de prático, né? E eu vou te dizer que o prático nem foi o mais importante, tá? Mas de cara, peguei meu diploma, levei na rede em que eu trabalhava. Ó, quero dar entrada na minha gratificação. Fizeram lá claro, né, uma recepção desse documento, né, enfim. Um mês depois que eu dei entrada, 40% a mais de salário no meu salário, que significa hoje R$ 2.200 na rede estadual de Goiás. Ok, porém, eu queria um outro concurso. Por quê? Porque eu sou viciado em segurança. Absolutamente viciado em segurança. Eu quero meu contra-cheque. Eu sou empresário? Sou. Empreendo, arrisco minhas coisinhas aqui. Isso aqui, por exemplo, é um projeto. Esse canal é um projeto de empreendimento que eu vou explicar para vocês depois. Porém,
eu sou viciado no meu contra-cheque, no meu Lerite. Não abro mão deles. Então eu queria 2. Fui fazer o concurso da Prefeitura de Goiânia. Bom, não passaria sem mestrado. Sem chance. Zero. Por quê? Lá na rede estadual, eu tinha 40 vagas para disputar. Mas aí de lá para cá passaram-se 16 anos até aqui, 2026, né, que nós estamos. Mas quando eu fiz o concurso era ali um pouquinho depois da pandemia, 2023, ali, 2022. Eu sou ruimzão de data, não lembro direito, mas é nesse contexto, tá? Vocês vão entender. E aí, só que naquela época, quantas vagas saiu para Goiânia? Goiânia é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. A região metropolitana aqui dá quase uns 3 milhões de habitantes. Né? Quantas vagas? 7. 7 vagas só. Tá bom, fiz a prova. Na prova eu fiquei em sexto. A classificação assim da prova objetiva com a redação, né? Somados os dois. Entra a prova de título. Com o mestrado já, eu estava em sexto, permaneci em sexto. Quem estava em terceiro caiu para 19º, porque não tinha nada. Quem estava em 15º pulou para oitavo, por causa do doutorado. Na época eu conferi o Lattes de cada um ali, os títulos de cada um, eu acho que só tem eu que não sou doutor. O resto tem doutorado. E não dá para fazer o doutorado sem o mestrado. O fato é que você que ainda não é concursado, que sonha com esse concurso, que deseja ter essa estabilidade e tal, você precisa fazer o mestrado, tá? Especialização, todo mundo, vamos ser honestos e sinceros aqui. Se eu precisar de uma especialização mês que vem para uma prova de título, eu consigo. Vocês sabem muito bem que você tem os negócios aí online, os atalhos aí para pegar um diploma de especialização. E aí você tem uma especialização numa federal, você ficou 2 anos indo para faculdade, sofreu, estudou, escreveu TCC. Beleza, isso vai ser validado lá, perfeito, o que entrou na sua cabeça, ninguém te toma. Porém, o mesmo cara que fez um negócio online lá de 5 minutos vai com um diploma que vai valer a mesma pontuação que você. Certo? Então, de especialização todo mundo tem, é como se fosse nota zero. O mestrado é que te dá um plus nas provas de título de concurso para você conseguir entrar na educação básica. Se fosse a superior, não vou nem falar nada. Né? Eu conheço pessoas que conseguiram entrar no ensino superior só com o mestrado. Minha esposa é um exemplo disso. Minha esposa é professora dos institutos federais, né? Mas conseguiu com o mestrado, né? Mas tem que ser muito extraordinário, né? Não se faz isso uma pessoa comumzinha, não, tá? Que é onde eu gosto de mirar, que é o meu caso, tá bom? Absolutamente comum. Mas aí o que acontece, meninos? Precisa fazer o mestrado, precisa. E o Profibio é um caminho para quem não tá ali, não tá saindo de uma pesquisa dentro da faculdade, de uma iniciação científica. Então, tá aí, né? No meu caso, então, me valeu a aprovação na prefeitura e me valeu a gratificação da prefeitura. Quando eu tomei posse na prefeitura, eu reduzi minha carga horária do Estado, né? Então, eu diminuí minha carga horária pela metade, minha gratificação no Estado também caiu pela metade. Então, ao invés dos 2.200 e pouco, é 1.100 e pouquinho que eu recebo do Estado. Só que na prefeitura, eu pego mais uns 1.000 e tarará. Quando eu estava só no Estado, de trabalhar no Estado e na prefeitura, só de trabalhar, sem contar o mestrado, meu salário já aumentou uns 2.000 conto. Então, quando eu somo o fato de eu estar concursado na prefeitura também, mais a gratificação da prefeitura, mais a gratificação do Estado, na minha vida, o mestrado representa entre 4 e 5 mil reais por mês. Para o resto da minha vida. Para aposentadoria, inclusive, né? Que é das poucas coisas que as reformas de previdência ainda não conseguiram arrancar da nossa aposentadoria, né? Então, para minha vida é um significado muito grande esse dinheiro que a mais que eu ganho porque fiz mestrado. Valeu muito a pena esses 2 anos de sacrifício e de dedicação. E eu vou dizer para vocês que isso nem é o mais importante. A minha convivência com aqueles professores, a minha convivência com os meus colegas de sala, cada um melhor que o outro, o fato de eu ter me inserido nesse ambiente onde todo mundo está produzindo, onde todo mundo é extremamente bom profissional, onde todo mundo é muito dedicado à educação, dedicado à construção de um pensamento científico, etc e tal.
eu fui inserido ali no meio de pessoas tão boas, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista profissional também, que esse ambiente me fez tão bem, mudou muito a minha cabeça para melhor, tá. Então, para mim isso que eu falei por último é o que vale mais, né. Dinheiro talvez eu tivesse organizado de outro jeito, mas essa convivência me fez muito, muito, muito bem mesmo, profissionalmente e pessoalmente. Então esse é o arcabouço de tudo que o Profibio pode, proporcionar para você, assim como proporcionou para mim. Quer saber mais desse processo? Você pode me procurar no Instagram, tá? Você vai procurar assim, ó, Preparatório Profibio Maicão. Você vai encontrar meu perfil lá, tá? Eu vou deixar meu arroba aqui no primeiro comentário também, agora que eu lembrei desse, desse recurso, tá? E aí, pessoal, da descrição, desculpa, na descrição do vídeo, tá? E mas você pode me procurar no Instagram, pode me mandar suas dúvidas, mas o mais importante é que você siga esse canal aqui, porque aqui eu vou postar, vou falar da prova, vou dar dicas para vocês sobre como estudar para esse processo do Profibio, para esse exame de acesso, vou mostrar para vocês algumas estatísticas, tá? E vou mostrar para vocês também uma apostila que eu produzi com os exercícios do Profibio separadas por temas, tá? Que vocês também vão poder acessar aqui através desse canal, tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!